Então é isso, Santana de Parnaíba. Estamos aqui diretamente do Estúdio Secom para mais um bate-papo sobre um tema super importante que essa semana tomou conta de todas as redes sociais. É um bate-papo importante e muito sério. É uma sequência do que estava sendo comentado nas redes sociais, que é sobre a adultização de jovens e crianças. Hoje a gente está com a nossa amiga Luciana Clantac, que é diretora técnica do NUPAV, o Núcleo de Prevenção a Acidentes e Violências de Santana de Parnaíba, que vai falar um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre esse tema, como identificar, como prevenir a violência contra crianças e jovens. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Lu, já indo direto para o tema, Tá. Essa semana que passou, a gente viu muito essa questão da adultização, a gente viu que a internet comentou muito sobre esse tema, e aí eu queria que você falasse para a gente como certos tipos de cultura, certo tipo de influência podem influenciar os jovens e facilitar, de repente, algum tipo de abuso, algum tipo de exploração da parte dos jovens e crianças. Tá, assim, com essa polêmica, né, que surgiu, a questão da adultização, né, ficou muito em alta, muito em pauta, que o que seria a adultização, né? Seriam-se comportamentos, né, crianças e adolescentes tendo comportamento que não são da faixa etária, do período do desenvolvimento, tá? E essa questão da exposição exagerada às redes sociais, a questão da internet é uma coisa assim muito séria, né, e que pode facilitar e facilita muito a questão de abuso sexual, tá, contra crianças e adolescentes, tá? É uma coisa que sempre teve, né, uma coisa antiga, tá? E assim, com essa questão da internet, as facilidades que a internet trouxe, né, para o mundo, acabou maximizando aí essa situação de abusos. E aí eu precisava saber de você. É uma situação muito comum, a gente vê que na produção cultural do nosso Brasil, temos algumas características, alguns tipos de música que, de repente, sejam inadequados para crianças, pelo teor musical que traz na música, por exemplo, na dança, nas coreografias. As crianças entendem o que está se passando ali dentro daquele contexto? Elas entendem? Qual que é o prejuízo disso? Tem algum prejuízo? Tem, e assim, elas não entendem, porque elas não têm maturidade o suficiente para estar entendendo, né? Porque elas estão na fase de desenvolvimento, né? Então, assim, esse discernimento do que é certo, do que é errado, elas não têm, tá? Mas muitas vezes, o que acontece? É uma dancinha ali, uma sexualização da criança, com uma roupa curta. Pessoas incentivando. Isso, incentivando, e ela acha que é um comportamento que está agradando o adulto, né? Porque assim, a criança, ela é muito de querer agradar o outro, né? Sim. Então, assim, aí às vezes você tá numa festa, tá em algum evento, aí tem aquela criança dançando de forma sensualizada, sexualizada, e aí ela acha bonito, porque todo mundo tá, né, batendo palma, todo mundo tá sorrindo, falando, ai, que bonitinho, elogiando, e aí que mora o perigo. Abre porta de alguma maneira para pedofilia, para abusos? Abre sim, principalmente quando essa criança ou esse adolescente é exposta na internet, né? Porque hoje as coisas são assim, tomaram assim proporções muito grandes, né? Hoje o acesso da internet é muito grande, e assim, a questão da pedofilia, de abusos, existe muito na internet, de forma invisível, mas existe. Então, às vezes, o pai e a mãe postam um vídeo inocente de uma criança dançando, mas ali caem em mãos de pessoas que não são inocentes, né? Então, isso é muito arriscado. Certo, Lu, você falou de um tema que é a maturidade, que as crianças não têm maturidade. E aí, dentro desse universo que a gente tem, dentro da cultura que a gente tem hoje, todo mundo tem um celular gravando ali, de repente, sei lá, algum pai, alguma mãe vê nisso uma oportunidade de crescer no meio digital. E o que eu te pergunto
As crianças têm maturidade para entender que aquilo ali é uma exposição para elas? Não, elas não têm maturidade, né? Elas não têm maturidade. E é por isso que é importante os adultos, né, terem esse discernimento, esse cuidado na questão da exposição de crianças. E de alguma forma dá para classificar isso como exploração sexual? Ó, assim, dá sim, porque o que acontece, né? A exploração sexual, ela é definida pela questão de você ter um ganho, algum lucro, a partir de algum material, vídeo sexual, né? De crianças e adolescentes. Então, a partir do momento que isso teve uma exposição em troca monetária, é uma... Então pode ser, inclusive, um artigo de crime, no caso. Sim, de crime. Pode ser tipificado como crime, Sim, certo? pode ser tipificado como crime. Você falou um pouquinho sobre o papel dos pais. Eu queria que você explanasse mais, explicasse melhor qual que é o papel dos pais em relação ao conteúdo, principalmente o conteúdo que o filho consome na internet. É supervisionar e monitorar. Sempre, tá? Sempre. É interessante a questão de limitar horários, faixas etárias, né? Sempre tá ali, não é deixar o filho com o celular, sem limites, sem regras, porque ele vai ter acesso a tudo. E a tudo estamos falando coisas boas e coisas ruins também que a internet proporciona. Sim, sim. Lu, e a gente percebe também que tem uma outra questão dentro desse contexto, que é a superexposição a telas, que já tem gerado grandes problemas para a sociedade, grandes problemas de desenvolvimento para as crianças, certo? Certo. Que tipos de problemas, mais ou menos, que a sociedade médica já tem detectado com a superexposição a telas, por exemplo? A questão da transtornos de ansiedade, agitação, né, dificuldade, baixo rendimento escolar, porque assim, uma criança que é exposta de forma exagerada, né, à tela, à internet, é uma criança que fica mais agitada, é como se fosse aquela criança que sempre precisa estar conectada, né, ela não consegue se desligar, às vezes tem até questões de insônia, não consegue dormir, e aí tem um baixo rendimento, porque muitas vezes acorda para ir para a escola, não consegue prestar atenção no que a professora está ensinando, né? E tem aquele pensamento mais acelerado. Certo. E seguindo nessa conversa, Lu, vamos imaginar que tem a criança que acaba passando pela superexposição, que não sabe do risco que está correndo, e tem as outras crianças que, além desse cenário, de repente, às vezes, acabam sendo cooptadas ou... Os termos certos não seriam cooptadas, mas acabam sendo lesadas, acabam sofrendo nas mãos de bandidos, de pedófilos. Sim. Como que a gente pode identificar quais os sinais que a gente pode perceber numa criança que de repente foi abusada? Tá, assim, a mudança de comportamento, isso é nítido, tá? A mudança de comportamento, muitas vezes aquela criança que tinha um comportamento assim, uma criança mais alegre, extrovertida, acaba se isolando ou ficando muito tempo assim trancada em um ambiente. Isso é um dos sinais. Certo. E imagino que dentro de tudo que a gente conversou aqui, uma criança que está sendo abusada, normalmente ela não tem a noção que está sendo abusada, que está acontecendo alguma coisa de errado. É isso? Isso mesmo, tá? Porque assim, e às vezes ela pode até ter noção que aquilo é errado, mas às vezes muitas crianças que são abusadas, elas se sentem culpadas pelo abuso, né? Elas se sentem de alguma forma assim, elas sentem que são responsáveis, que teve uma responsabilidade na questão de provocar aquele abuso, né? Então, por conta dessa culpa, ela sente vergonha e muitas vezes ela não quer falar disso com outra pessoa por conta dessa culpa, por conta dessa vergonha.
E até para vocês, como profissionais da psicologia, fica meio difícil identificar ou ouvir isso deles. É mais ou menos assim, nessa linha? Isso. Assim, é que assim, como profissionais da psicologia, nós temos técnicas, né, para estar deixando a pessoa à vontade, para que a criança e o adolescente se sinta com uma certa confiança, né, de estar passando essas informações. Certo. E Lu, nesse sentido também, já que a gente entrou nessa questão e já deixou muito bem claro que os pais têm um papel fundamental no acompanhamento dos filhos, seja com a adultização, seja com a hiperexposição, seja com as telas, qual que é a importância do pai, da mãe, manter o contato, conversar com os filhos sobre sexualidade, sobre onde pode ser tocado, onde não pode, ter uma livre conversa nesse sentido com os filhos? Isso é de suma importância, né? Isso desde pequeno, tá? Orientar a criança no banho, né? Orientar, olha, aqui é uma parte que ninguém pode estar tocando, se tocar tem que avisar a mamãe, o papai, né? Então, assim, isso é de suma importância, assim, essa orientação, falar sobre abuso sexual com uma criança é importante, porque senão ela não vai conseguir identificar, né? Porque até então ninguém conversou com ela sobre o caso. Então, como ela vai conseguir identificar? Porque muitas vezes, infelizmente, esses abusos acontecem dentro de casa, muitas vezes, né? Com pessoas conhecidas, né? Então, pessoas conhecidas que deveriam proteger as crianças. E muitas vezes não, a criança não consegue identificar, porque é aquilo que ela está sendo exposta, né? Então ela não consegue identificar que é uma coisa ruim, né? Porque muitas vezes também esses abusadores, eles abusam, mas também eles dão, não é proteção, mas eles dão um carinho, um apego de alguma forma, e a pessoa entende aquilo como um amor. Muitas crianças, porque assim, nós estamos falando de pessoas dentro de casa, familiares, pessoas próximas. Então, como ela fica na dúvida, será que isso é bom ou ruim? Né? Uhum. É uma pessoa próxima de casa. Uma pessoa que está em desenvolvimento ainda não consegue ter esse discernimento. Entendo. Então, ó, desse ponto de vista aqui, de tudo que a gente falou sobre a responsabilidade dos pais, fica um recado para você, papai, para você, mamãe. A gente sabe que a vida é corrida, a gente sabe que tem trabalho, tem responsabilidades, tem muitas coisas a fazer, mas a proximidade com o seu filho, um bate-papo com o seu filho, uma conversa aberta sobre vários assuntos, não somente esse, com certeza vai prevenir e evitar coisas nesse sentido. Qualquer tentativa nesse sentido vai falhar, vai ser em vão se você tiver essa proximidade, tiver esse bate-papo, essa conversa com seu filho na sua casa, no seu dia a dia, se você dedicar ali 15 minutos que seja, meia hora que seja para estar com seu filho. Lógico que quanto mais tempo a gente puder ter com os filhos é melhor, mas vamos supor que você não tem uma vida muito corrida, mas dedique aí 15 minutos por dia, 20 minutos por dia para conversar com seu filho, para estar com ele, para abraçar, ter um bate-papo aberto sobre esse assunto e sobre todos quantos mais temas tiverem para ser tratados com seu filho, tá? Outro ponto importante, Lu, a escola. Qual que é o papel da escola nesse contexto? Como a escola pode ajudar a identificar alguma criança que esteja sendo abusada, que esteja passando pela mão de algum pedófilo, sofrendo algum crime? Como a escola pode colaborar? Assim, os profissionais, né, da educação, né, eles precisam ter assim um olhar para mudanças de comportamento das crianças, porque sempre ocorrem mudanças, né? E muitas vezes também as crianças, elas expressam as violências vivenciadas através de um desenho, através de uma atividade, né? Então, assim, ter esse olhar através de uma redação,
ter esse olhar de mudança de comportamento, esses sinais de aquela criança que está se isolando, aquela criança que está com baixo rendimento escolar. E Lu, na internet também as crianças costumam ter algum tipo de manifestação diferente, elas costumam, sei lá, de repente colocar algum sinal que é indicativo para a gente ficar atento, para a gente observar? Na internet... Nas publicações deles próprias, vamos supor, os que são mais jovens, vamos colocar assim, tem uma idade mais avançada, de repente já tem suas redes sociais. Também acontece alterações, né, mudanças de postagem, mais assim com caráter mais depressivo, mais de revolta, também acontece. Algo nesse sentido, no Também. caráter mais de revolta. Uhum. E há casos, perguntando como leigo, tá? Tá. Há casos em que vem sintomas de repente, depressão, ou que a criança, o jovem, começa a falar em se matar, coisas nesse sentido? Sim, Acontece? muito comum. E automutilação também, né? Às vezes começa a se cortar, porque muitas dessas crianças, a maioria, elas se sentem culpadas, né? Então, elas acabam querendo provocar uma violência, né? Uma violência autoprovocada, que nós chamamos, para o corpo, né? Porque muitas vezes é aquele corpo que foi utilizado de alguma forma, exposto ou usado, né? E aí ela acaba tendo nojo, acaba querendo destruir o corpo, tá? Então é comum questão de automutilação, transtornos depressivos, de ansiedade. Tá. E Lu, a gente falou e deixou muito claro aqui que até os indicativos, as pesquisas mostram que a maior parte dos abusos, eles acontecem dentro de casa ou com pessoas muito próximas à família. Infelizmente. A gente falou do papel da escola, que está ali no dia a dia com a criança, mas também ao redor, nesse contexto, nesse ecossistema, também tem os vizinhos, tem a vizinhança. O que a vizinhança pode observar, pode ver, pode notar, para que de repente fale, poxa, essa criança pode ser que esteja passando por um quadro de violência? Como que a gente identifica? O que dá para notar? Olha, a questão não só do comportamento da criança, mas às vezes o comportamento do abusador, ele fica muito assim, exposto, né? Às vezes é aquele abusador que protege, que não quer que ninguém tenha acesso. A questão de, sei lá, de repente, não sei, legalmente falando, tá? Uhum. Som ou não som na casa, por exemplo, muito tranquilo, ou um vizinho que de repente durante a semana liga o som alto para encobrir, sei lá, alguma situação de violência ou sexual ou de violência física. Isso não é comum acontecer, não é? Como que é? Não é tão comum acontecer, não é tão comum, Não, tá mais bom. assim, o que acontece com muita frequência é a privação dessa criança ou desse adolescente, né, das vezes sair, por quê? O abusador tem um receio dele falar algo, né, para alguém, comunicar essa violência, e essa possibilidade ocorre quando ela sai, né, daquele ambiente violento, do lar, podemos dizer assim. Então, muitas vezes tem essa questão, essa proteção exagerada, essa privação de não deixar a criança brincar com vizinhos, de se trancar dentro de casa. Tá. E diante de tudo isso aí, se a pessoa viu, presenciou, ouviu de uma criança, sabe que está acontecendo algum contexto como esse de violência sexual ou talvez até de violência física, quais são os caminhos para a pessoa denunciar, para a pessoa ajudar a proteger essa criança? Como que faz? Nós temos o Disque 100, que é o Disque Denúncia, né? Que funciona 24 horas e a denúncia é anônima. A pessoa pode procurar conselho tutelar, acionar polícia militar, guarda municipal, tá? E é importante denunciar. Denunciar para que a gente possa ter como agir, né? É importante e assim, todos
todos nós, podemos dizer assim, né? Somos responsáveis, temos o dever de proteger as crianças e adolescentes, né? Isso está na Constituição Federal, está no ECA, né? E tem até leis que penalizam aquela pessoa que não comunica violência contra a criança. Certo. E Lu, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais do trabalho que é executado lá pelo NUPAV, não só nesses casos, mas também de forma geral o que o NUPAV faz, porque às vezes as pessoas têm a ferramenta, mas não sabem exatamente para que funciona, o que faz. Sim, o NUPAV, ele é um serviço de saúde especializado, tá, no atendimento de vítimas de violência, tá? Então, assim, esse serviço, qual que é o objetivo do NUPAV? Lá nós temos profissionais, psicólogos, assistentes sociais, tá? O objetivo é acolher essa demanda e promover o cuidado, tá? Porque quando uma criança, um adolescente chega, vítima de um abuso, tanto a criança ou adolescente, a família está muito fragilizada, muito fragilizada. Então, assim, o objetivo do NUPAV, inicialmente, ele realiza esse acolhimento, tá? E depois é encaminhado internamente para atendimento com profissionais que serão abordados, assim, trabalhados na psicoterapia, o impacto emocional que aquela violência teve na vida da pessoa. Então, é um trabalho bem focado na violência, no impacto, naquela fragilidade emocional daquela criança ou daquele adolescente. Certo, e fora todo o trabalho de prevenção que vocês fazem. Todo o trabalho de prevenção, porque assim, prevenção é uma palavra muito importante, né? Prevenir. Trabalho de prevenção, com ações para a comunidade, tivemos uma ação, alguns meses, voltado para escolas também, para os pequenos, falando de violência sexual, como identificar. Então, assim, esse trabalho de prevenção é um trabalho muito forte. Certo. Muito forte e muito importante também, prevenir o abuso sexual. Com certeza. No mundo ideal, a gente gostaria que ninguém fosse vítima de qualquer tipo de violência. Sim. E a gente trabalha para isso, o NUPAV trabalha para isso, para prevenir a violência, passando informações, gerando conteúdo, tendo orientações, palestras, ações com a comunidade, para que a gente chegue nesse mundo ideal, né? Que seja um mundo sem nenhum tipo de violência. Isso. Infelizmente, enquanto a gente não chega nesse nível, a gente também tem esse outro trabalho, essa outra ponta, que é o trabalho do NUPAV, que é atender e prestar o acolhimento para as pessoas que foram vítimas de violência, né, Lu? Que é o do cuidado, né? O trabalho que é o do cuidado, prevenção e cuidado. Sim, e a prevenção é bom ressaltar, a gente já falou disso aqui, mas é bom ressaltar que a prevenção contra a violência é responsabilidade do NUPAV, é responsabilidade da prefeitura, mas é responsabilidade da sociedade. Sim. De forma geral. Então da você sociedade. Que está nos ouvindo, que presenciar qualquer tipo de violência, qualquer que seja contra os animais, seja contra a mulher, seja contra idosos, seja contra a criança, que é o tema que a gente trabalhou aqui hoje, que a gente falou aqui hoje, você tem o dever e a obrigação de denunciar para que os órgãos competentes, para que a polícia, para que a justiça possa entrar em ação e possa punir a pessoa que está praticando esse mal. A pessoa que está fazendo isso com outra pessoa deve ser punida. É isso que a gente trabalha para que aconteça, para que a justiça seja feita, para que a justiça seja soberana e que ninguém, de forma nenhuma, seja vítima de violência. É esse o nosso desejo, é para isso que a gente trabalha. Sim, né, Lu? isso mesmo. É isso que nós trabalhamos. E Lu, conta pra gente, onde que é o endereço do NUPAV? O NUPAV, ele fica na Rua Coronel Raimundo, número 90, no centro, ali próximo da igreja. Ele fica ao lado, na mesma calçada do Colégio Colasso. Tá certo. E tem horário de funcionamento? Tem sim. É de segunda a sexta, das 7 às 17. Se eu precisar, tem que ligar lá, tem que agendar, como que funciona? Não precisa de agendamento, nós somos portas abertas. Só ir lá no horário de funcionamento e será isso atendido. Mesmo. Sempre terá um técnico responsável pelo atendimento e pelo acolhimento. Lu, eu acho que a gente tratou todas as dúvidas, não me recordo agora se tem alguma dúvida que a gente não tenha tratado,
Mas você que está em casa, se tiver alguma dúvida sobre o tema, quiser mais algum esclarecimento, pode deixar aí nos comentários, que a nossa equipe vai correr atrás para te responder, a equipe do NUPAV, a equipe da Secretaria de Saúde, a equipe da Secretaria de Comunicação, vai com certeza, com todo carinho, entrar em contato com você, seja pelo direct, pelo próprio comentário, e tirar a sua dúvida. E a gente vai ficando por aqui, mas antes disso, Lu, queria que você deixasse a sua mensagem para Santana de Parnaíba, para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. É importante denunciar qualquer situação, violência contra crianças, adolescentes, denunciar. Isso é de suma importância. Denuncie. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até esse momento. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha, porque é muito importante que esse conhecimento chegue a mais pessoas do nosso município. E quando tiver temas importantes, quando tiverem temas importantes, a gente volta com mais um episódio do Parnaíba Pod, o podcast da nossa cidade. Santana de Parnaíba, a cidade da educação.